Então, o que acontece? O que é ética? Então, ética é uma palavra grega, né? Que vem de éticos, né? Ser ético, o que é ser ético? É agir de acordo com as regras, né? E com a moral. Então, nesse sentido, o que é moralmente correto é estabelecido de acordo com cada sociedade, porque para algumas sociedades o que é certo o que é errado é certo e o que é certo é errado. Existe hoje uma inversão de valores, né? Em outras palavras, ser ético é ter respeito e seguir os códigos de conduta do ambiente em que se vive. Tá bom? Isto vai interferir na credibilidade e no profissionalismo do indivíduo. Tá? Nós, como terapeutas, existe a ética profissional. Então, existem 10 mandamentos da ética que eu quero passar para vocês, porque nesses mais de 20 anos eu já vi muita coisa. E eu passei por algumas situações. Se vocês desejarem, eu posso até relatar uma ou outra, para vocês verem como paciente é como se fosse uma bexiga. Lembra que eu falei que o paciente parece uma bexiga? Se você aperta demais, estoura. Se você não faz nada, fica lá meio murcha, meio cheio. Tá? Então vamos lá. Vamos começar pontuando, e eu queria que vocês também, organizadamente, se expressassem, tá? Se for pertinente ao que a gente está conversando. Elogios galanteadores, conversas particulares por aplicativo ou por rede social. Isso é a maior roubada que um terapeuta pode fazer com um cliente. Tá? Eu não vou falar quando nem onde, eu só vou falar o que aconteceu. Tá? Eu estava do lado de um profissional, tá? E tinha uma pessoa que ia ser atendida por ele. Essa pessoa era uma jovem, muito bonitinha, tá? Ela tinha olhos verdes, assim, um olho verde bonito, né? Aí o terapeuta, o profissional, falou assim: esses olhos são seus? Onde você arrumou esses olhos? O cara pode ter estudado em Harvard, em Oxford. Ética, zero. Não lhe diz respeito à cor do olho da pessoa, se ela comprou, se ela pôs, se ela pintou, se ela nasceu. Ele não tem nada a ver com a cor do olho dela, ou dele. Mas é que geralmente o homem, ele tem um hormônio chamado feromônio. E esse hormônio, muitas vezes, alguns homens têm mais do que outros, então o cara não se contém. Entendeu? Ele acha que atender um paciente é a farofa da GK. Que é uma... Vou perder meu tempo para falar disso. Feromônio. Tá? Então, elogios galanteadores. E aí, essa relação passa a ser além de uma relação entre paciente e terapeuta. Nós queremos tratar a pessoa. A gente não está lá para nada mais. Sabe por quê? Porque, sabe aquele programa Vai Que Cola? Isso. Vai que me processa. Por assédio.
Vai que, entendeu? Existe um ditado nojento, sujo, puro, que diz que onde se ganha o pão não se come a carne. Quem inventou um cara desse, que inventou isso, devia de amarrar uma pedra no pescoço e jogar no mar. É ridículo quem fala isso. Então, gente, isso não pode acontecer. Por quê? Porque a gente acaba jogando no lixo. Porque eu estou falando para vocês, mas enquanto eu falo, eu estou ouvindo para mim também. Porque serve para todos nós. Porque se eu faço isso, eu estou jogando a excelência da minha profissão no lixo. Tá? Vocês veem a quantidade de informação, a quantidade de detalhes, de coisas que, puxa vida, reflexoterapia clínica é isso. E eu estou falando de reflexoterapia clínica que a gente está fazendo aqui, mas de todas as outras técnicas também. Quer seja shiatsu, quer seja acupuntura, ética. Segundo, reduzir tempo de sessão para aumentar atendimentos durante o dia. Então, bom, deixa eu ver, eu posso atender 10 pessoas por dia, então eu não posso, muito pesado, 1 hora por sessão, então eu falo que eu faço só em 40 minutos, 45 minutos. Não faça isso. Tá? Vocês não vão conseguir tratar pessoas, vocês não vão conseguir fazer com que a pessoa tenha um resultado. Tá? Pergunta. Sobre a primeira parte. Claro, né, o terapeuta tem que tomar bastante cuidado de como se coloca e às vezes pode nem estar falando ou fazendo aquilo e outra pessoa interpretar. Mas e se for o contrário? Vamos chegar lá. Tá, beleza. Vamos chegar lá. Tá? Ou, né? Aí uma outra questão, interferir em assuntos particulares do cliente. Porque enquanto a gente está tratando de um cliente, às vezes o cliente quer conversar. Ele quer conversar. Tem ocasiões em que o cliente não quer conversar. Então você fica na sua, apenas trate, né? Apenas trate e tudo bem. Mas às vezes o cliente, por você estar estimulando plexos e ao mesmo tempo emoções, então você está dando, às vezes a pessoa fala, mas eu não sei por que eu falei isso. Né? Eu não sei por que eu falei isso. Por quê? Imagina, eu estou querendo conhecer a pessoa agora. Entendeu? Porque você nunca diga, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Posso fazer uma pergunta? Quando a gente está estimulando os pontos, a pessoa precisa realmente ficar quietinha? Não necessariamente, às vezes ela quer falar. E se a gente está estimulando os pontos, pode interferir em alguma coisa ou não tem nada a ver? Não, ela pode chorar, ela pode ficar dar risada, ela pode desembestar, falar coisas que ela nunca falou para ninguém. Então, ouça, interaja com a pessoa, mas sem interferir no que ela está falando. Entendeu? Tipo, olha, eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém, eu quero me separar do meu marido. Você, separa mesmo, olha, se isso for bom para você, vai. Opa, Sai de logo de boa. falta de ética. Agora, vamos imaginar que você vai tratar de uma pessoa e aí você encontra um monte de agulhas semipermanentes ou de semente de mostarda na orelha. Tá bom. Ou de sementes na orelha da pessoa. Olha, você faz auriculoterapia? Você faz? Sim. Você faz? Sim. Não faz mais, não resolve. Não. É porcaria.
Só porque o pavilhão auditivo de ponta cabeça parece um feto, é o formato de um feto, né, Diego? Jamais indique um tratamento que a pessoa possa vir estar fazendo, quer seja ele fitoterápico, alopático, homeopático. Como? Cultura de região. Deixa a pessoa fazer o que ela quer. Faça o seu trabalho. E geralmente, quando ela melhora, ela fala assim: ah, eu tomei um chá que melhorou. E você está tratando a pessoa. Eu já ouvi muito isso, viu, Alaine? Eu trato, dou sangue para tratar da pessoa. E a pessoa fala que foi o chá que melhorou. Eu bem. também já ouvi. Então, gente, nós não estamos aqui para criticar outros tipos de tratamento. Nós já sabemos que a reflexoterapia clínica, ela potencializa qualquer tratamento que a pessoa vir estar fazendo, de qualquer natureza, inclusive alopáticos. A pessoa pode estar tomando fármaco, não há problema nenhum. Tá? Prescrever ou retirar medicação que o cliente esteja usando. Eu estudei medicina quântica. Alguém sabe o que é isso? Sei. A medicina quântica, ela envolve, não é medicina ortomolecular, mas ela envolve reposição de mineral. Nós não temos autorização de prescrever ou de retirar uma medicação que a pessoa esteja tomando. Nós não devemos fazer isso. Eu já vi uma pessoa quase vir a óbito por causa do cromo. O terapeuta lá receitou cromo para colocar gotas debaixo da língua e não sei o que, a pessoa quase veio a óbito, ela tinha alergia a cromo. Existem tratamentos da moda, porque eu não vou falar nome aqui, porque pode ser também que eu esteja dando a impressão que eu estou criticando. Eu não estou criticando. São tratamentos de diagnósticos fantásticos que você, puxa vida, aquilo me fala tudo que eu tenho. Só que como é que trata? Você vai ter que tomar coisa por boca. E quem prescreve é médico. E para ser médico tem que ter o CRM. Tá? Eu tenho uma pergunta. Por favor. Se por acaso acontecer, né, de atender alguém e a pessoa diz: ah, eu estou tomando tantos medicamentos, uma quantidade absurda. E naquele tratamento você vê que todos aqueles remédios, sei lá, né, poderia estar resolvendo aquela situação e você aperta ali e vê que a pessoa está muito, muito mal. O que pode ser feito é pedir para a pessoa ir em outro médico, diferente do que receitou todo aquilo? Não, é o seguinte, lembra que eu ia ensinar para vocês e a gente vai pegar um dia, mesmo que seja depois do recesso, para ver se uma medicação faz efeito. Então, a ética diz que a decisão é pessoal, tá? E às vezes a pessoa, ela tem em casa alguém que possa lhe dar uma opinião, o marido, o pai, a mãe, entendeu? Então a gente tem que se limitar a fazer o nosso trabalho, explicar como é que funciona. Por exemplo, a pessoa fala assim: como é que funciona a reflexoterapia clínica? Vocês têm que explicar como é que funciona. Os estímulos pelos dedos preferentes, pela medula, desce pelos dedos laterais, em forma de estímulo elétrico, você tem que saber isso aqui, ó, na boca, tá? E falar, toda vez que você vai tratar de alguém, você faz uso de remédio, você faz medicação de uso contínuo? Faz, fica top. O que você toma? Ah, eu tomo losartana, eu tomo citalopram, eu tomo atenolol, eu tomo
quinto não sei o que. Anota. A única coisa que a gente fala, olha, geralmente o tratamento vai fazer você, o médico vai perceber que você não vai precisar de toda essa dosagem. Porque às vezes não é o problema, é o remédio que você toma. Às vezes é o organismo que não absorve. E é por isso que os médicos eles aumentam as doses cada vez maiores, para ver se faz algum efeito. Tá? Então, aqui nós já vimos 4 mandamentos. Se o atendimento for na residência do cliente, ser apenas um discreto observador do modo de vida do cliente para entender seus problemas emocionais. Porque, eu não sei se vocês são da época, acho que o Diego lembra, a Laine, nós tínhamos a matéria Educação Moral e Cívica, e essa pasta ensinava que o primeiro grupo social que a gente vive é em casa. Tudo acontece em casa. As crianças se traumatizam, às vezes, vendo os pais fazendo coisas absurdas. Então, quando você está em casa, na casa do cliente, você vê o andamento da coisa e você consegue mensurar os porquês. Por que a pessoa tem um trauma? Por que a pessoa não se dá com a mãe? Por que não se dá com o pai? Por que a pessoa às vezes saiu de casa e foi morar sozinha? Aí você vai começar a perceber uma série de coisas. E não vai ficar falando, né? Observa. A observação é uma das ferramentas mais poderosas que existe. Né? Sabe da história do Portuga? O Portuga foi comprar um papagaio, só que tinha acabado o papagaio, né? Aí o vendedor falou assim: ô Portuga, eu não tenho mais papagaio, assim, daquele que você queria, mas eu tenho um aqui especial. É uma coruja. E aí o cara, tá bom. Aí ele levou. Aí quando o português chegou, aí o vendedor falou assim: e aí, o papagaio? Ele falou: olha, o papagaio não fala muito, mas preste uma atenção. Então a gente tem que prestar atenção. É nos detalhes. Sabe? A pessoa fica muito doente, mas aí não tem uma urgência, a gente vê a transmissão da doulagem. Imunidade, às vezes o ambiente é tóxico, o ambiente do lar é tóxico. Tá? Atender clientes menores de idade acompanhados por pais ou responsáveis. Sozinho não. Porque tem adolescentes, tá? Tem menores de idade, eu não sei o que acontece, que começam a tomar whey protein, Neston, farinha láctea. Que você chega, a pessoa está com um short que se vê até o útero da pessoa, está lá, você vai ver a menina tem 15 anos. Entendeu? Então, isso não é legal. E tem criança mentirosa. A gente fala fantasiosa. Não, é mentirosa mesmo. Tem mentirosa mesmo, sabe por quê? Tem que inventar as coisas. Porque criança gosta de pôr. Essa palavra que a gente não pode usar. Ué, mas é mentirosa. O que é mentira? O contrário da verdade. Vamos falar a verdade. O que é mentiroso? Né? E usa aqui falando. Oi? Ela falou que não pode usar a palavra mentirosa? Quando vocês se sentirem assediados, principalmente que aqui a gente tem a maioria, grande, massacrante maioria mulher, se sentiu assediada, troca de terapeuta.
assediada no meu trabalho. Eu fui fazer uma visita na casa no bairro, bem lá na universidade. E quando eu cheguei lá, eu estava sozinha. Aí eu bati, eu me apresentei. Aí ele falou, eu já era acostumada a fazer assim. Eu não conhecia, nunca tinha visitado essa localidade. Ele fechou o portão. Tinha 2 cachorros desse tamanho. E ele foi chegando perto de mim. Eu percebi que tinha algo estranho. Oi. E ele foi se aproximando, eu peguei minha bolsa, que é de costa, coloquei na frente, deixei aberta. E aí ele foi passando a mão em mim mesmo. Aí eu peguei a minha bolsa, tirei uma picadeira que a gente tem desse tamanho, um material de trabalho de ferramenta. E eu falei com ele, você abre o portão agora, senão eu vou mais do que você. Aí ele falou, não, calma, você tava. Eu acho você muito bonita, que você vai falar, você veio passar a mão em mim, me achar bonita. De onde eu tirei essa força? Não me pergunto, Deus. Me ajudou. E os cachorros tudo assim, me cheirando, olhando pra mim. E tava armada. E eu falei, meu Deus, eles não, qualquer hora que ele falar, pega cachorro, o cachorro vai me pegar. Olha, Então, escolhedor, se você mexer comigo, eu vou Mas pegar teu olho. é que às vezes a primeira conversa é numa boa, a segunda é uma legal, a terceira já é um pouco mais, né? Porque já pegou assim um certo papinho, e aí na quarta, quinta surge alguma situação, troca de terapeuta. Resultado disso, eu fui na delegacia, eu saí da casa, ele abriu, eu saí, eu sentei no meio da pista, vinha um ônibus, que era um senhorzinho que eu conhecia, ele parou, ele perguntou o que estava acontecendo, eu estava chorando, eu falei assim, eu fui assediada ali, eu quero ir embora, eu quero ir na delegacia. Aí quando eu cheguei, eu fui direto para a delegacia, testei, né, fiz o BO, e ele foi demitido do trabalho. Olha aí. Aconteceu comigo o instrutor de autoescola. Eu estava dirigindo, aí pôs a mão na minha na hora que eu fui passar e já tá a primeira. Aí eu olhei bem sério, falei bem feio assim, né? Aí ele percebeu que eu não gostei, mas você vê, se ela não ficar dela, tá bom. Mas vocês pensam que é só com um homem que acontece? Não, acontece Não. também. Olha Já só, aconteceu comigo. Já aconteceu pra mim, Fazendo uma massagem. então, mas você estava tendo contato assim físico, né? Então, mas olha só, eu tive uma paciente que ela trabalhava como, ela vendia cosméticos para cabeleireiro, mas ela vendia para os cabeleireiros, não era da empresa para fornecedor. E aí, estava no meu consultório, toco o telefone, ela falou, Sérgio, você tem 2 horários? Era um sábado, e por um acaso teve uma desistência, ela falou, eu falei, 2 horários? Eu imaginei que ela fosse levar uma pessoa. E eu falei, ó, por acaso eu tenho. Ela falou, olha, eu estou aqui no Brás, no bairro do Brás, São Paulo, e eu estou indo para aí, estou atendendo um cliente, estou indo para aí. Tá bom. Quando ela chega lá, ela chega sozinha. Gente, ela era um pitel. Aí onde está o mel? Sabe quando o diabo manda um secretário? Um carinho. Incorporado, né? E anjo de luz. Olha, eu vou te falar uma coisa. Fica abusadinho. Eu vou dizer, até isso faz mais ou menos uns 15 anos atrás. Ela era loirinha, cabelo curtinho, ela estava de terninho preto, uma blusa pink, um saltão assim, porque ela tinha que andar bem arrumada, porque ela andava representante e tal, e aquele cheiro, né? Na linguagem poética é olor, né? Aquele cheiro de perfume, assim, aquela coisa que parecia que aquilo ali era para algemar a gente, sabe? Aí eu falei, bom, oi, tudo bem, beleza? Eu falei, bom, você pode tirar o sapato, porque eu tinha uma cadeira em que ela se deitava assim e ficava com os pés aqui alto. Eu ficava sentado, era uma cadeira própria, que você mandava fazer para reflexo. Aí ela tirou o paletózinho, ela tirou o sapato, ela tirou a blusa, ela tirou a calça e ela ficou na minha frente, numa distância como daqui, eu estava sentado na minha mesa, como daqui a ela, de
com uma lingerie, mas sabe aquela lingerie de matar? Aquela gente de festa. Sabe? Você começa a orar com o olho aberto fechado assim, não. Ó, eu gelei. Eu gelei e sabe, Não é que esse não é nada. eu quase que me condensei com a cadeira. Aí ela falou assim, agora você pode apagar meu fogo? Vai pegar o telefone e chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Ele vai assistir tudo pra esse lado. Amor, pessoa. Ó, eu nunca tive labirintite, mas começou a me dar uma tontura. Comecei a ver meu consultório girar de ponta cabeça. Eu falei assim, não. Por favor, olha, eu tive que ter uma força moral Mais grande. muito grande, porque senão ia dar uma caca. Não, sim. Porque o que me impedia? Eu estava sozinha, não tinha enfermeira, ficava uma enfermeira durante a semana, não tinha ninguém, estava lá. E tem mulheres que são muito sutil. E sutil, ela ficou quase nua na minha frente, Precisa sabe, sutil? calcinha sutiã. Aí ela assim, ó. Vai na sutileza assim, tipo assim, pensando. Não, mas espera lá, mas ela não fez. Aí que entra o detalhe, gente. O detalhe, ela não fez isso porque eu me pareço com o Brad Pitt. Eu falei, eu quero conversar com sua esposa. Ela falou, você não, imagina. Eu falei, não, eu não vou falar o que você fez aqui. Porque alguma coisa está acontecendo. Está tendo um problema lá fora. Sabe qual era o problema dela? Ela falou que o marido dela tinha entrado numa denominação religiosa que lá dizia que o homem que toca com mulher, e a interpretação desse texto não é essa, o homem que toca com mulher está tocando em algo impuro e Jesus não salva. Quer dizer, os sede fecundos e tornados muitos, o cara pegou Gênesis e rasgou, né? Por dizer isso, né? Então, o que acontece? Ela estava tendo um problema conjugal e ela estava subindo as paredes. Queria descontar, era viu? Não, mas você sabe por quê? Uma situação dessas é falar assim, eu sou Mas você sabe por quê? Porque ela falou que em mim, ela confiava em mim. Você entendeu? Então, não é porque eu sou parecido com o Brad Pitt. É porque ela estava... Relação de confiança. É uma relação de confiança. Eu falei, eu quero seu marido a semana que vem aqui. Eu falei, não vou falar nada. E o cara era gente boa, pessoal. O cara era muito gente boa. Só que eu vi no pé dele que ele não comparecia. Ó, meu, eu quase falei, pessoal, eu quase falei pro cara, pô, tranca a porta e engole essa chave. Não precisa mais nada, aí ó, tá aí. Então, eu conversei com ele, passou. Umas 2 semanas ela me ligou e ela falou assim, Sérgio, resolvido o problema. Ela falou assim, já imaginou a bobagem que a gente ia fazer? Eu falei, Mentira desse bobo. você ia cometer uma bobagem que não ia ser comigo, ia ser com alguém que ia se aproveitar da situação. Percebem? Tem muita mulher mal amada. Aí o marido contratou um jardineiro, né? Eu já vi. Eu acho que sim, né? Eu já vi foi coisa também nessa situação. Lá no eu conversar com ele, porque o homem era muito querido. Mas ele soube que as pessoas estavam aproveitando a fragilidade dele, entre aspas, que era da beleza. Elas estão usando lingerie para fazer o pré-natal. Hoje, não mandou conversa, a gente foi. Estão usando mais É diferente, muito armada, muita Não, e faz pré-natal no é. Não, Porque eu nunca fiz pré-natal. Já fez pré-passo.